Bom dia, povo de Deus. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 6, versículo 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é uma catequese para a nossa fé. Nós aprendemos ontem que Jesus ele opera milagres. E esses milagres acontecem para despertar no nosso coração a presença de Jesus, Divino Mestre. Ontem, no Evangelho, nós vimos a multiplicação dos pães. Jesus multiplica, alimenta 5.000 homens e ainda sobram alimento. Os discípulos não compreenderam esse milagre, a tal ponto que no decorrer do evangelho de hoje nós percebemos Jesus pedindo para que os discípulos fossem na frente enquanto ele despedia as multidões, sobe para rezar no monte. E mais ou menos 3 horas da madrugada, Jesus percebe, os discípulos ali cansados no meio do mar, o vento forte, e de repente eles veem Jesus andando sobre as águas. Imagina vocês, a imagem, a situação, e eles apavorados ali gritando, achando que Jesus era um fantasma. E Jesus olha para eles e coragem, não tenhas medo, sou eu. Daí então a calmaria acontece naquele lugar. O vento cessou, mas os discípulos ainda ficaram espantados, porque não compreendiam ainda a multiplicação dos pães. Logo viram Jesus andar sobre a água, cessar os ventos, porque o coração deles estava endurecido, diz a palavra de Deus. E muitas vezes nosso coração também está endurecido. E um coração endurecido, ele não percebe os sinais de Jesus. Um coração endurecido, um coração fechado para a graça, não consegue perceber a presença real de Jesus e os milagres que ele faz na nossa vida. Isso traz à nossa vida hoje, a nossa condição de cristão hoje, uma lição. Jesus, ele está ao nosso lado, ele nos concede tantas graças que o nosso coração se encontra fechado para essa graça. Nós não conseguimos ver as graças e bênçãos de Deus na nossa vida,
porque o nosso coração se fecha a ver essas graças. Talvez seja o seu caso. Você não consegue mais perceber a presença de Jesus na sua vida. E isso está desmotivando você a continuar firme na caminhada. Ou deixando de colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Se o meu coração, se a minha vida se fecha para aquilo que é eterno, para as coisas divinas, coisas de Deus, eu vou me afastando cada vez mais e vou perdendo a lucidez espiritual. E às vezes, a gente, quando se abre mais para as coisas do mundo e se fecha para as coisas espirituais, a nossa vida vai desandando e nós vamos, assim como os discípulos, ficando desesperados, aflitos, porque o vento dos problemas, das dificuldades vão balançando a nossa vida. O Evangelho de hoje nos ensina que a perseverança, a atenção, o coração aberto, eles enxergam os milagres de Deus na nossa vida. Peça ao Espírito Santo a graça de poder ver as graças e bênçãos de Deus acontecendo na minha, na sua vida, na sua caminhada. Peço ao Espírito Santo a força para poder ser mais aberto às coisas de Deus e a enxergar e a colocar primeiramente na sua vida, na minha, em primeiro lugar, a presença de Jesus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ajude nessa missão de poder ver, de poder enxergar as maravilhas de Deus acontecendo na nossa vida. Que Deus abençoe e tenhamos todos um santo abençoado dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.